Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. E como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre o livro do profeta Jeremias. E a lição de hoje é a lição de número 11, com o tema A Queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém na invasão dos babilônios, do cativeiro babilônico, o último grande cativeiro de Judá. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja então um assinante do EBDemFoco.com. Sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E estes slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, dificulta muito a vida do professor porque ele tem que remontar o slide. E nesse caso o slide é editável, você pode fazer a alteração que você quiser com o slide original. E o conteúdo da assinatura contém slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Salmo 58, verso 11, que diz: Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Esse texto está no contexto da lição que nós vamos estudar hoje, a destruição de Jerusalém. A causa da destruição de Jerusalém é a rebeldia de Judá, a rebeldia de Jerusalém. E aqui o comentarista usa esse texto para argumentar que Deus, de fato, é justo. Ele recompensa as pessoas. E muitas pessoas podem dizer, isso se via no Velho Testamento. Não, senhor. O Novo Testamento também está recheado desse princípio. O que dizer, por exemplo, de Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é uma verdade bíblica imutável. Deus recompensa as pessoas, recompensa aqueles que fazem o bem com o bem e aqueles que fazem o mal com juízo. Isso é fato. Inclusive, Paulo diz que nós teremos que estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta com Deus pelas nossas obras, pelas nossas motivações. Mesmo nós cristãos estaremos diante do tribunal de Cristo. Haverá um tribunal para os justos e haverá o juízo final para ímpios, haverá o tribunal para os salvos, para que as motivações e as obras sejam julgadas. Resumo da lição: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. Agora, esse é um ponto que também é muito legal para se esclarecer. Depois da morte, depois do arrebatamento, haverá o juízo final para os ímpios, que não é um julgamento, é a leitura de uma sentença. E haverá o tribunal de Cristo para os crentes, os salvos, que é um julgamento das obras, não é um julgamento das pessoas, é um julgamento das obras, está lá em 1 Coríntios capítulo 3. E isso nos traz uma referência muito boa do que esta lição está tratando. Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. Estes momentos que eu falei do tribunal de Cristo e do juízo final são momentos finais, não são mais momentos pedagógicos,
São momentos finais, definitivos. Mas aqui, enquanto vivemos todo o trabalho de Deus, todas as vezes que nós somos punidos, que nós somos levados a algum tipo de correção, o objetivo sempre é pedagógico, sempre é melhorarmos, sempre é fazer com que nós abandonemos algum tipo de conduta e voltemos mais para Deus. Deus, ele traz juízo, sim, ainda hoje. Ainda hoje. Lembra de Ananias e Safira? Lembra de outros personagens como Simão o Mago? Deus ainda traz juízo. E Deus ainda usa o castigo como pedagogia para fazer com que o seu povo se arrependa. O escritor aos Hebreus nos fala que ele castiga aquele a quem ama, para que aquele ser amado se aperfeiçoe. Então, quando nós olhamos para as ações de Deus na história, nós temos que lembrar que Deus julga o ímpio e ele corrige o justo. Ele julga aquele que não abandonou o pecado e ele corrige aquele a quem ele ama. São propósitos diferentes. O texto bíblico da lição se encontra em Jeremias capítulo 39, do verso 1 até o verso 8. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já está estudando esse texto. Nossa introdução. A queda de Jerusalém marca um triste período da história de Judá e traz importantes lições até os dias de hoje. Vale lembrar que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, até os seus dias modernos, ela foi invadida e destruída pelo menos 40 vezes. Mas esse dia, a destruição de Jerusalém e a destruição de Judá pelos babilônios, com consequência do cativeiro babilônico, é um marco na história judaica. Porque o cativeiro babilônico foi o cativeiro que curou Judá da idolatria. Nós vamos ver, inclusive, na lição de hoje, que o povo estava profundamente voltado a deuses pagãos. Depois disso, houve outros pecados por parte de Judá, por parte de Jerusalém. Mas ninguém nunca mais, não de forma considerável, se voltou para outros deuses. Com base neste acontecimento, no trágico fim de Zedequias e na libertação de Jeremias, esta lição discorre sobre este momento sombrio, ressaltando a justiça de Deus em retribuir a cada um segundo as suas obras. Mostra também a vontade ou a bondade divina. Todo este trabalho de Deus de trazer juízo sobre Judá, ele está sendo justo e bondoso, porque durante os 40 e tantos anos do ministério de Jeremias, todo o propósito de Deus foi fazer com que o povo se arrependesse. Mas o povo não quis se arrepender e por essa razão Deus também aplica juízo. Mas o propósito, a gente vai ver sempre Jeremias trazendo essa mensagem, Deus falando para o povo: se arrependam e vocês serão salvos. Mas o povo continuou obstinadamente desobedecendo a Deus. E nesse caso, quando alguém continua obstinadamente desobedecendo a Deus, vivendo em desobediência, ele fatalmente irá colher o juízo de Deus. Isso é uma lei eterna. Se você continua insistentemente a desobedecer a Deus, a sua colheita será juízo. Mas, como está escrito aqui, todo esse trabalho de Deus também é uma expressão da sua bondade, porque ele queria que o povo se voltasse para ele. E o povo se voltando para ele, seriam salvos. Lembram que ele fala isso dos cativeiros, dos que estão cativos em Babilônia? Ele diz, olha, lá na visão que Jeremias teve dos 2 cestos de figo, ele diz, aqueles que foram levados cativeiros, esses estão bem, porque esses aceitaram a minha vontade e eu os farei retornar
para Judá, para Jerusalém, para viverem. Mas aqueles que me desobedecerem, estes morrerão. A queda de Jerusalém. A palavra de Deus se cumpre. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias e passou pelos governos de Joaquim e de Zedequias, né? É muito interessante nós notarmos que o ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias. Josias foi o último rei piedoso de Judá. Foi um homem temente a Deus. Mas desde esta época, Deus já levanta Jeremias para falar com um povo que já vinha desobedecendo a Deus. Apesar de todo o esforço de Josias de levar uma reforma, de fazer uma reforma espiritual no reino, o povo continuava desobedecendo a Deus. E nós vamos ver que Deus usa o profeta Jeremias para falar para o povo o seguinte: olha, eu já tinha um juízo para trazer sobre Judá, por causa do que os antepassados fizeram. Mas vocês conseguiram ser pior do que os seus antepassados. Vocês conseguiram ser pior. Ou seja, desde Manassés para cá, o povo vem vivendo um tempo de afastamento, de abandono de Deus. Quando chega em Josias faz aquela mega reforma de destruir altares pagãos, de retornar à palavra de Deus, a lei, a obedecer a lei e praticar a lei. Mas quando Josias sai de cena, o povo volta aos mesmos caminhos de Manassés, e não apenas isso. Deus diz através do profeta Jeremias que eles conseguiram ser pior ainda. Então não tinha como não vir o juízo. Por ocasião de seu chamado, Deus avisou de que a sua missão seria de chamar o povo ao arrependimento para evitar a iminente invasão babilônica e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Então está aqui um resumo muito conciso, um resumo perfeito, claro, de todo o ministério de Jeremias. O ministério de Jeremias era chamar o povo ao arrependimento, para que evitassem a invasão babilônica e a destruição de Jerusalém. Era esse o objetivo. A gente sintetiza de forma muito simples, mas é óbvio que o ministério de Jeremias foi gigante, foi grande e extenso por muitos anos. Mas é exatamente isso. Quando você lê o livro de Jeremias, pense nessa abordagem. Jeremias foi chamado por Deus para pregar ao povo que está em rebeldia, chamando esse povo a um arrependimento para que eles se arrependendo, evitasse a invasão babilônica e, consequentemente, a destruição de Judá e de Jerusalém. Todo o livro de Jeremias está dentro desse contexto. Um povo rebelde, pior do que os seus antepassados, mas que Deus está insistindo com eles através de Jeremias para que eles se arrependem e Deus possa preservá-los. Mas eles insistentemente continuam desobedecendo a Deus e as consequências é o que a gente já viu. Jerusalém e Judá é destruída. Jeremias profetizou a respeito das bênçãos que o arrependimento proporcionaria a Judá e as terríveis consequências da falta dele. Isso aqui é muito legal, a abordagem do comentarista, e o professor pode explorar isso com seus alunos, né? Jeremias profetizou, né, que às vezes a gente pensa assim, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e Judá. Jeremias profetizou, antes de tudo, as bênçãos de um verdadeiro arrependimento. Foi isso que Jeremias fez. Ele profetizou, ele fez primeiro uma convocação, um chamado ao arrependimento e profetizou as bênçãos de um arrependimento, que é as mesmas bênçãos passadas, de que vocês, sendo obedientes, vocês prosperarão na terra, vocês vencerão seus inimigos e muitas coisas, vocês serão consolidados. Há muitas coisas. As bênçãos, por exemplo, de Deuteronômio 28, são essas as bênçãos. Então, primeiro Jeremias profetiza as bênçãos da obediência,
Mas como o povo insiste em desobedecer, ele é obrigado, pelo seu chamado, a profetizar as consequências dessa desobediência. Por isso, ele pode ser considerado como um profeta de uma mensagem só, a do arrependimento. E ele era muito preocupado com o arrependimento desse povo. Ele chega a dizer que se Deus desse para ele lágrimas, ele choraria noite e dia pelo povo dele, pelo povo do seu país. Ele era muito preocupado, ele sofria profundamente com o que estava acontecendo com Judá. Isso aqui é uma lição muito importante para nós cristãos, né? Nós não choramos a miséria do nosso povo. Eu digo a miséria do nosso país, por exemplo. Mas só que eu tenho que restringir um pouco mais, né? Se aproximar um pouco mais. Nós não choramos nem a miséria da nossa própria comunidade. Nós não choramos nem a miséria da nossa própria família. Olha como nós não sabemos o que é amar o nosso próximo. Jeremias, ele estava há 40 anos pregando, né? 40 anos no geral, né? Mas ele estava pregando há muito tempo. E ele chorava ao ver o povo sendo destruído e não se arrependia, mas ele estava completamente comprometido com esse povo e ele sofria por causa desse povo. E nós não temos esse amor, nós não temos esse quebrantamento na maioria das vezes. Nós muitas vezes nos acostumamos com os nossos parentes que são viciados, que são homossexuais, que são idólatras, e nós não choramos por eles. Isso é péssimo. É péssimo para nós como cristãos, é um exemplo péssimo. E o exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de Jeremias, que chorava pelo seu povo. A rejeição da mensagem não impediu que Deus cumprisse a sua palavra, e assim tudo que Jeremias falou em nome de Deus se cumpriu. Assim como Deus falou, Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônicos. Isso é um negócio triste de se falar, mas essa é a verdade. Deus queria outra coisa, mas ele esperava que o povo fosse verdadeiro, que o povo se voltasse para ele. E dentro do discurso de Jeremias ordenado por Deus estava: se arrependam e sejam salvos, se vocês continuarem desobedecendo, serão destruídos. Eles continuaram desobedecendo e assim foram destruídos pelos babilônios. Jerusalém é invadida. Depois de um tempo cercada, Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Jeremias 39, 1 e 2. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. E eles passaram muito tempo ali cercando Jerusalém, né? Pelo menos 3 anos eles cercaram Jerusalém. Mas no 4º mês, aos 9 do mês, fizeram a primeira brecha na cidade, ou seja, arrebentaram pela primeira vez, de fato, os muros de Jerusalém. Foram pelo menos 3 anos cercando Jerusalém e esperando que Jerusalém se entregasse por falta de água, de comida, de assistência médica e assim por diante, até que os muros foram fendidos e a cidade de fato invadida. Essa invasão se deu em um momento de grande dificuldade para Judá. Jeremias 52, 5 a 6 diz: a cidade ficou sitiada até a 11º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Ninguém podia sair, não chegava mercadores, a cidade estava completamente isolada, né? Nabucodonosor e o seu exército chegou no 9º ano e no 11º ano, né, quase 3 anos, ou pelo menos 3 anos, então eles conseguem de fato invadir Jerusalém. E nesse tempo o povo está privado de muitas coisas, não tem comerciante, não está produzindo e os suprimentos estão se acabando. Foi um momento de invasão, no momento em que o povo já estava vivendo em pleno desespero por faltar coisas básicas. Uma guerra é um negócio muito triste. Nós vemos outros países por aí em guerra e é muito triste quando um governante invade o outro ou quando um governante não cuida do seu povo. É muito triste uma pessoa que é colocado para governar e ele coloca um país numa guerra.
porque as pessoas sofrem. É terrível. Todas as histórias das guerras que a gente lê é algo monstruoso, é um trem deplorável. Infelizmente, homens perversos fazem isso. A escassez de pão indica que Jerusalém estava em apuros, pois o pão é o elemento básico para a sobrevivência. Com a entrada de todos os príncipes do rei da Babilônia, oficializou-se a invasão babilônica em Jerusalém, dando garantia a Nabucodonosor e servindo de sinal à liderança de Judá, pois que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram. Zedequias continuou por esses 3 anos com a cidade fechada. Aí todo mundo está passando necessidade. Gente, quem sabe até morrendo de fome. E ele lá, vivendo, comendo bem, acreditando que poderia segurar Nabucodonosor. Mas quando Nabucodonosor seus príncipes entram em Jerusalém, ele foge e deixa o povo para trás. Era um déspota, um serzinho medíocre, ignorante e estúpido, mas que pagou caro pela sua desobediência. Jerusalém é destruída. Jerusalém foi invadida e destruída, e cada parte desse processo tem um sentido no propósito que Deus teve em corrigir e disciplinar o seu povo, ao permitir essa triste página da história de Israel. É uma triste página, mas também é uma página que se celebra. Por quê? Porque Jerusalém, Judá, era terrivelmente dada à idolatria, a construir altares pagãos, a fazer ídolos, a fazer festa aos deuses pagãos. Mas o cativeiro babilônico de fato foi uma disciplina poderosa, uma correção que surgiu de fato efeito. Nunca mais um judeu verdadeiro se curvou diante de alguém que não seja Deus. Inclusive, até mesmo diante de homens sobre ameaças de morte, eles preferiam morrer a se curvar, porque eles aprenderam as duras penas que a gente só se prostra diante de Deus. Os caldeus esperaram o enfraquecimento maior do povo para invadirem Jerusalém. Então, queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Foi terrível para Jerusalém. Foi terrível para Jeremias. E a Bíblia diz que isso foi terrível, doloroso para Deus, ter que corrigir o povo dessa forma. Mas o povo era muito rebelde. O povo era obstinado. O povo desafiava Deus, zombava de Deus. E não teve como eles não sofrerem as consequências. Os muros de Jerusalém, dentre outras coisas, ofereciam segurança à cidade e aos seus moradores, mas eram também o lugar onde anciãos se assentavam e serviam de referência aos mais novos, motivo pelo qual Jeremias lamentou. Em Lamentações 5,14, onde ele diz: os anciões já não se assentam na porta e os jovens já não cantam mais. Os muros de Jerusalém eram uma referência onde as pessoas ficavam, era uma referência de folga, de descanso, era uma referência de que a cidade era uma cidade segura. Mas agora a tristeza paira sobre todos. Os muros destruídos traziam segurança, pois deixavam a cidade exposta a todo tipo de invasores. Agora não é só os babilônicos. Todos que passavam por ali invadiam e podiam fazer qualquer tipo de maldade. Foi um grande juízo, um terrível juízo. E isso nos deve levar à reflexão. Muitas vezes nós olhamos para essas histórias bíblicas e falamos: mas Deus nunca mais vai nos destruir dessa forma. Mas é preciso entender o princípio. E o princípio da coisa é Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas obras, com o que fazemos, com a vida que levamos. Isso está sendo escrito, isso está sendo registrado. E como diz um certo teólogo, se tem uma coisa que o nosso futuro não nega, é uma semente plantada hoje. O templo também foi queimado
e destruído. Utensílios importantes da casa do Senhor foram destruídos pelo exército de Nabucodonosor. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. O templo, as casas principais das autoridades e tudo que havia de valor foi levado para a Babilônia, cumprindo inclusive uma profecia que foi feita pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ficou curado, ele querendo se amostrar, mostrou todo o seu tesouro para os babilônios. E depois, quando Deus ordenou que Nabucodonosor viesse trazer o juízo de Judá, eles sabiam exatamente aonde ir para pegar os tesouros. Ao atacar o lugar de culto e adoração de Judá, ficava mais fácil para os inimigos enfraquecer o povo de Deus, pois a sua razão de ser enquanto povo escolhido era servir e adorar ao Eterno. Isso era muito importante. O lugar de culto para o judeu era algo muito importante. E desta forma, destruindo o lugar de culto, templos, utensílio, eles perdem referência e o ânimo para orar. Eles acabam perdendo a referência da oração e a referência da adoração. Então, os babilônios fizeram algo que eles sabiam que enfraqueceriam ainda mais. Pessoas importantes de Judá, que estavam diretamente junto ao rei Zedequias, foram mortas por Nabucodonosor como parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Segundo tópico, o juízo de Deus. O juízo de Deus. A ira, o juízo e a justiça de Deus são termos presentes no contexto da invasão babilônica em Jerusalém. E isso implica na necessidade de defini-los e verificar a relação entre eles. A ira de Deus diz respeito à sua fúria contra o pecado e está relacionada com a sua justiça e a sua retidão, que se manifesta de forma punitiva por meio de juízo. Justiça e juízo. Justiça, porque Deus falou, Deus ordenou e o povo desobedeceu. Isso é justiça. Juízo, porque o povo não quis se arrepender. Isso é factual, né? O professor pode até explorar isso com seus alunos. Isso é algo que é inevitável. A justiça de Deus é porque Deus é reto. Lembra do verso lá de Provérbios? Quem planta vento, colhe tempestade. Lembra de Gálatas 6:7? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é justiça. Isso é justiça. Deus sendo justo. Deus não pode recompensar uma pessoa por ela não ter feito nada, ou não pode trazer juízo por essa pessoa ter sido reta. Não tem isso. Lembra de Jó? Quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão diz: se tiver um justo lá, o Senhor... Não, se tiver 100 justos, o Senhor poupa. Aí Deus diz: poupo. Mas não tem. Se tiver 10, né? Teve lá o diálogo, eu estou encurtando aqui. Se tiver lá 10, o Senhor poupa. Se tiver, o justo não vai morrer com o ímpio. Deus diz para Abraão: o justo não vai sofrer com o ímpio, não vai morrer, não vai ser punido com a mesma punição do ímpio. Então, o juízo de Deus é sobre aquele que rejeita se arrepender. E a justiça é consequência, meu querido. A justiça é porque Deus é justo. Deus é justo. Se você trilha um caminho de iniquidade, as consequências serão juízo. Não tem outro meio. A ira divina reflete um Deus justo que, baseado em sua justiça, retribui com juízo aos que não se arrependem de seus pecados. É o que eu acabei de falar. Deus é justo e, por causa da sua justiça, ele aplica juízo a quem não se arrepende. A queda de Jerusalém foi a punição de Deus ao seu povo, movida por sua ira. Deus ficou irado com a devassidão, com a podridão na cidade de Jerusalém e em Judá. E por essa razão, a ira dele se acendeu. E pasmem, tá? Pasmem.
A ira de Deus ainda está pairando sobre a cabeça de muita gente. Se não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário, muito desse mundo já teria sido destruído. Mas a graça derramada acaba sustentando esse mundo, onde Deus está dando oportunidade para pessoas se arrependerem. A ira divina se move a partir da santidade de Deus e sempre para resolver um problema atuando no combate contra o mal. É por causa que Deus é santo que ele é justo também. A justiça de Deus é santa, ela tem um padrão elevadíssimo, ela tem um padrão de pureza. Por Deus ser santo, ele também é justo. Jesus ficou indignado, mas também condoeu-se dos presentes no momento da cura do homem da mão mirrada, resultando assim na cura do enfermo. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Jesus lembra também do momento em que ele invade o templo lá, né, o pátio do templo, expulsa os mercadores. Ele está indignado e exercendo justiça, sendo justo, porque eles estão fazendo algo profundamente errado. O juízo de Deus contra Judá teve como base a ira e a justiça divina, mas não foi para destruir e nem envergonhar, e sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios. É básico que o juízo vem sobre aqueles que são rebeldes e espera-se que os outros se arrependam, mas infelizmente não foi isso que aconteceu com Judá. A retribuição divina, o trágico fim de Judá nas mãos dos babilônios, se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra de aliança. Pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por esta razão, tanto ele como o povo receberam justa punição de Deus. É isso, meus irmãos. O professor pode explorar isso com os seus alunos. É isso. Deus não é injusto. Deus não foi cruel. Deus retribuiu de acordo com o que cada um havia vivido. E isso mostra o quê? Que Deus é mau? Não. Mostra o quanto que o povo estava distanciado de Deus, o quanto que o povo era mau. O princípio bíblico é retribuição, nesse caso, de acordo com o que cada um fez. Se foi terrível a punição, se foi grave a punição, é porque mais grave foi o pecado. As causas da destruição de Jerusalém. Deus não escondeu o seu amor de Judá, assim como deixou claro o seu glorioso plano com o seu povo. No entanto, baseado em sua justiça, não deixou de castigá-lo pelas suas transgressões. A justiça de Deus não é crueldade, gente. Isso é importante ser dito. Justiça de Deus. As pessoas que não amam a Deus ou não entendem, geralmente associa a crueldade. Não, quando Deus está sendo justo, ele está retribuindo a cada um segundo as suas obras. Ele está sendo justo. Ele está sendo reto. Ele está cumprindo com aquilo que ele estabeleceu no início. Então, se alguém está sofrendo com o juízo de Deus, resultado da justiça de Deus, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem não obedeceu. Diante disso, qual foi o erro de Judá para que Deus o castigasse com a permissão da invasão e destruição de Jerusalém, além do cativeiro que durou 70 anos? Qual foi? Qual foi o erro de Judá? Olha o erro de Judá. Inicialmente foi a postura orgulhosa, desobediente e enfraquecida de Zedequias. Isso naquele momento, né? Porque o povo já tinha um histórico. Deus já tinha revelado para Jeremias que o povo ia sofrer. Deus já tinha revelado para Jeremias lá no início do reinado de Josias. No início do ministério de Jeremias, ainda no reinado de Josias. Zedequias, ele é o momento, o ápice, né? Ele vive o ápice da rebeldia e o ápice da destruição, mas Jeremias havia falado isso, né? Lá no 13º ano do reinado de Josias, quando Jeremias começa o seu ministério, ele fala para Josias que o povo vai sofrer. Então, isso era culpa de Josias? Não.
Deus fala através de Isaías também para Ezequias. Isso era culpa do Ezequias e do Josias? Não. É porque o povo já vinha desobedecendo desde aquela época. Qual foi o erro de Judá? O erro de Judá foi viver na idolatria. Foi abandonar a Deus. Na época de Zedequias, não. A época de Zedequias foi só o momento final. Foi só o ápice. Mas o povo já vinha desobedecendo há muito tempo. Há muito tempo. Quanto ao povo, o orgulho religioso, a falsa segurança depositada na estrutura do templo, a rejeição da verdade de Deus, contribuíram para que a ira de Deus se acendesse. Jeremias 7:4 diz: não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, eles confiavam mais na religião, no templo, né? Eles confiavam mais na religião e nos símbolos de sua religião do que no próprio Deus. Abandonaram Deus, trocaram Deus. Esse é o fato. A sucessão de erros resultou no orgulho do rei, que o levou a rebelar-se contra Nabucodonosor, contrariando a ordem de Deus, culminando na destruição de Jerusalém e no cativeiro de Judá. É interessante que Zedequias era um péssimo rei, fraco, medíocre, mas ele teve ousadia de desobedecer a Deus e enfrentar Nabucodonosor. Isso não era só ousadia, era burrice, ele era estúpido. Além de ser fraco, era estúpido. Além de ser desobediente, não ser temente a Deus, era estúpido. Pense numa associação de qualidades, viu? Ou de virtudes ou falta delas. Uma pessoa estúpida, fraca e desobediente a Deus. Como eu disse, a destruição de Jerusalém e Judá não foi só resultado do que Zedequias fez, mas foi de uma história inteira de desobediência a Deus. Olha só, 2 Crônicas 36:21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, 70 anos de cativeiro era também uma lembrança de que o povo havia desprezado a lei de Deus, escravizava seus irmãos, não deixava a terra descansar. Ou seja, estava vivendo num período de ganância, de obsessão por ter as coisas, e a lei de Deus havia sido abandonada. 70 anos de cativeiro não é à toa, não é aleatório, é uma mensagem para que o povo lembre que os descansos sabáticos, 77, lembra disso? Haviam sido abandonados, que os valores, os princípios dos sábados, dos descansos haviam sido abandonados. As pessoas trabalhavam no sábado, o ano do descanso não era respeitado, o pobre e aquele que havia se vendido para pagar a dívida não era libertado no ano da libertação. Então, tudo isso marcava a desobediência de Judá, e os 70 anos também eram um lembrete de que eles estavam rasgando, lançando fora as leis de Deus. Nossa conclusão: a narrativa da destruição de Jerusalém reacende a certeza da justiça e da soberania de Deus. Primeiro, porque ele retribui a cada um segundo as suas obras. Depois, porque conduz a história como quer, sem perder o seu controle. Esta lição mostrou a justa retribuição divina ao pecado. As lições aprendidas do fim de Zedequias reafirmam a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo e a sua palavra. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site www.bdinfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 94 DDD 984092869. Ficamos por aqui. Até a próxima na plataforma bdinfoco.com. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.